Nem tudo está perdido, de Elisa Macelli, parte 4, capítulo 13. Conseguindo a paz. Semanas se passaram, e naquele dia, no meio da manhã, Roberto foi com Nadir ao hospital para se encontrar com Jonas. Este, ao examiná-lo mais uma vez, disse satisfeito: Meu amigo, você agora está bem e pode voltar às suas atividades normais. Só precisa se alimentar muito bem e não cometer excessos. E os remédios? Quantos comprimidos você ainda tem? E ouvindo a resposta de Roberto, prosseguiu: Ótimo, continue tomando até acabarem, e dentro de um mês faremos novos exames. Se tiver algum problema pendente, resolva. Atualmente há alguns estudos que demonstram que muitas vezes o corpo somatiza algum problema. Foi isso que aconteceu com você. Essa pneumonia não tinha razão alguma para aparecer, mas por algum motivo houve uma queda em seu estado geral e deu no que deu. Se cuide, amigo. Você é um homem saudável, por isso acho melhor pensar bem em sua vida e resolver qualquer assunto que o incomode. Você sabe o que me incomoda, Jonas. Acompanhou todo o meu problema com Flávia. Sim, e sempre fui contra a sua atitude, mas o pai é você. Sei, Jonas. Quando estava no hospital, resolvi que assim que ficasse bom, ia procurá-la, e é isso que eu vou fazer, hoje mesmo. Faz bem, Roberto. Sempre te disse que não podemos decidir a vida de nossos filhos. Só eles são responsáveis por ela. O nosso papel como pais é colocá-los no mundo e darmos a orientação para que se tornem pessoas de bem e sejam felizes. Nada além disso. O resto precisa ficar por conta deles. Flávia escolheu seu caminho, se é bom ou mau, somente ela poderá decidir. O que você deve fazer é aceitar sua decisão, torcer para que ela seja feliz e voltar a estar sempre por perto, para ajudá-la em qualquer momento de dificuldade. Como você viu, meu amigo, a vida pode acabar em um minuto. Quando menos se espere, tudo o que conseguimos durante o tempo em que vivemos ficará aqui mesmo. Não levamos nada, a não ser os momentos felizes que passamos e os amigos que conquistamos. Por isso, o que importa é sermos felizes o máximo de tempo possível e fazermos os nossos também felizes. Sempre conversamos muito sobre isso e eu nunca entendi como um médico, que conhece a ciência como ninguém, pode falar de coisas que transcendem a ela. Sou médico, sim, e por isso mesmo já vi acontecerem coisas que nem a ciência pode explicar. Isso me levou a crer que existe algo mais forte que comanda o universo. Existe um Deus que cuida e olha por todos nós. Sabe que eu nunca pensei muito a respeito disso? Sempre me preocupei com o dinheiro que poderia ter e no conforto da minha família. Nunca acreditei muito em religião alguma. Acho que todas elas transformam os homens em bonecos sem vontade e cheios de medo. A religião existe como um freio para que muitas coisas ruins possam ser evitadas. O homem tem de entender que um dia terá de responder por seus atos, porque sem isso, ninguém contém seus impulsos de maldade. Todo ser humano traz dentro de si bondade e maldade misturadas. O bom senso faz com que se escolha qual das duas daremos mais valor e nos mostra o cuidado que devemos ter para não deixar que o nosso instinto animal prevaleça. A religião, seja ela qual for, nos ajuda muito, mas ela sozinha nada pode fazer. Todos sabem o que é o bem e o mal e sabemos que se atirarmos uma bola de encontro a uma parede, fatalmente essa bola voltará para nós. Assim também é com a vida. Se fizermos o bem, receberemos o bem de volta. Mas ao contrário, se fizermos o mal, também só ele é que receberemos de volta. Já faz algum tempo sigo uma doutrina que ensina exatamente isso. A responsabilidade de cada um tem sobre o seu próprio espírito e o daqueles que o rodeiam. Cada um de nós é responsável por seus atos e, portanto, cada um de nós colhe de acordo com aquilo que plantou. Já me falou algumas vezes a esse respeito, mas nunca dei muita atenção. Estava sempre envolvido com meu trabalho, mas agora, depois do que me aconteceu, acho que chegou a hora de pensar melhor a esse respeito. Como você disse, meu corpo está somatizando a dor de ter minha filha longe, sem saber como vive e se é feliz. No íntimo, eu sei que sou culpado por essa situação, por isso vou procurá-la e lhe pedir perdão.
Vou aceitar aquele vagabundo que ela escolheu e tentar ajudar de alguma maneira. Se eu tivesse morrido, não teria essa chance. Do que adiantaria todo o dinheiro que consegui, se não tenho para quem deixar a não ser ela? Ela não deve estar interessada em seu dinheiro, pois se assim fosse, não teria ido embora e ficaria ao seu lado para sempre, esperando o dia em que você morresse, para poder ficar com tudo o que é seu. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela deve estar muito interessada no seu amor, no seu carinho. Será mesmo? Será que ela vai me perdoar? O amor é sempre mais forte que tudo. Vá ao encontro e comprove isso. Vou hoje mesmo. Nadir, você vai comigo? Nadir, que até então tinha ficado sentada, quieta, escutando a conversa dos dois, apressou-se em responder. Claro que vou, Roberto. Sabe o quanto sinto saudade dela e como quero abraçá-la. Sendo assim, agora preciso me retirar. Tenho outros pacientes para passar a visita. Roberto, não se esqueça de no mês que vem vir fazer novos exames para vermos se tudo continua bem. Não vou me esquecer, Jonas. Mas de acordo com o que me disse, estarei bem. E se resolver meu problema, o meu corpo vai deixar de somatizar, disse rindo. Faça isso, meu amigo. Agora preciso ir. Até o mês que vem. E se quiser me contar o resultado da sua visita a Flávia, ficarei muito feliz. Claro que vou te contar, assim que eu voltar. Os três saíram juntos da sala. Roberto e Nadir foram para o estacionamento, onde tinham deixado o carro. Entraram e, enquanto dirigia, Roberto disse: Não vamos esperar nem mais um minuto. Agora mesmo vamos à casa de Flávia. Quanto antes conversarmos, melhor será. Nem acredito que estou ouvindo isso de você. Estou morrendo de saudades dela e curiosa para conhecer meus netos. Nossa, Roberto, já somos avós, estamos ficando velhos. Velho nada, Nadir. Sinto que só agora comecei a viver. Nossa vida daqui em diante vai mudar e posso garantir que será para melhor. Tem certeza que vai conseguir chegar lá? Acho que vou, mas sempre podemos perguntar. Hoje vamos encontrar nossa filha, nem que seja preciso perguntar em cada esquina que passarmos. Estou tão feliz. Eu também, minha querida, eu também. Roberto seguiu dirigindo. Acompanhava o mapa que Magalhães havia lhe dado e não teve dificuldade para encontrar o bairro onde Flávia morava. Perguntou aqui e ali e finalmente descobriu onde ficava a rua. Em poucos minutos, estava em frente a uma casa com o número 26. É aqui, Nadir, vamos descer. Desceram e se dirigiram até o portão que estava fechado. Olharam por ele e viram que a casa ficava nos fundos do quintal e parecia pequena. Nadir disse: É uma casa muito pequena, Roberto. Como ela pôde trocar o luxo da nossa casa por esta? Não sei, Nadir, mas também não me importa mais. Agora só estou interessada em encontrá-la, pedir perdão e abraçá-la muito. Tem razão. Parece que vamos ter que bater palmas, não estou vendo campainha. Então vamos bater. Roberto, com força, bateu palmas. Um menino de mais ou menos 8 anos saiu da casa e foi ao encontro deles. Aproximou-se perguntando: O que o senhor quer? É aqui que mora uma moça chamada Flávia? É sim, ela é minha mãe. Nadir e Roberto, com esforço, conseguiram conter a emoção. Ela está em casa? Está sim. Hoje ela não foi trabalhar. Poderia chamá-la? Agora mesmo, espere um pouco. O menino saiu correndo e entrou em casa. Em seguida, uma moça apareceu e ficou olhando de longe, parada e sem coragem de se aproximar. Nadir, assim que a viu, procurou e encontrou um trinco no portão, abriu e entrou correndo. Flávia, atônita, continuou parada. Nadir se aproximou e, sem nada dizer, chorando, abraçou a filha com muito carinho e saudade. Flávia, também calada, abraçou a mãe e, por trás dos ombros de Nadir, viu o pai que também se aproximava. Olharam-se e ela viu que o pai também chorava. Ele se aproximou e se abraçou a ela e a Nadir. Os três calados ficaram abraçados por alguns minutos. Depois se afastaram e só aí puderam ver o rosto de Flávia, que estava com uma mancha roxa no lado esquerdo do rosto. Não tinham visto antes, porque ela estava com o rosto coberto pelos longos cabelos negros. Roberto perguntou nervoso: O que aconteceu com seu rosto, Flávia? Ela bateu com a cara na porta. Foi o menino que respondeu, vendo que a mãe ficara calada. Nadir e Roberto se olharam. Flávia, vendo o rosto dos pais, disse:
Foi isso mesmo que aconteceu. Ontem me distraí quando estava saindo da cozinha e conversando com os meninos, não percebi que a porta estava entreaberta e bati o rosto. Não foi Dudu. O menino, parecendo assustado, respondeu: Foi sim. Foi isso que aconteceu. Mas quem é esse homem e essa mulher, mamãe? São seus avós. Esse homem é meu pai e essa mulher é a minha mãe. Nadir se abaixou e carinhosamente abraçou e beijou várias vezes o menino. Ele, um pouco assustado, abraçou também. Assim que ela o soltou, Roberto também se abaixou e o abraçou. Depois dos abraços, o menino perguntou: Mamãe, é ele que tinha brigado com a senhora? Sou eu mesmo, Dudu. Mas estou aqui para pedir perdão à sua mãe. Se ela me perdoar, serei o homem mais feliz deste mundo. Roberto falou, olhando para Flávia com os olhos cheios de lágrimas. Ela também chorava. Roberto beijou o menino na testa e olhou para Flávia perguntando: Onde estão os outros meninos? Estão na creche. Logo mais preciso ir buscá-los. Temos tempo para entrar e conversarmos um pouco? Claro que sim, papai. Só não repare que a casa é muito simples. Não estou preocupada com a casa, mas sim com você. Estou com sede. Entrem, vou pegar água. Entraram e puderam constatar que a casa era realmente pequena e pobre. Roberto passou os olhos rapidamente e constatou que só tinha um quarto e a cozinha, e que não havia uma sala de jantar, como existia em todas as casas. Percebeu que por isso Flávio os levou até a cozinha e lhes mostrou duas das cadeiras que estavam ao lado da única mesa bem pequena. Eles sentaram-se. O menino sentou-se ao lado da mãe e ficou segurando sua mão. Estou muito feliz por estarem aqui. Tenho sentido muita saudade. Por várias vezes pensei em procurá-los, mas tive medo que não quisessem me ver nunca mais. Roberto, percebendo que o menino tentava proteger a mãe de algo que não entendia, perguntou de supetão: Dudu, qual foi a porta em que sua mãe bateu o rosto? O menino, assustado e sem saber o que responder, olhou para a mãe. Ela também, com olhar suplicante, apavorada, não disse nada. O menino perguntou: Mamãe, o que vou falar? Somente a verdade, Dudu. Estou aqui para ajudar você e a seus irmãos. Não conheço vocês, mas conheço sua mãe e a amo muito, disse Roberto, acariciando a mão do menino. Tenho medo de contar. Meu pai disse que se eu contasse para alguém, ele ia bater muito mais na gente. Não precisa ter medo. Estou aqui e nunca mais ele baterá em vocês ou na sua mãe. Agora preciso te fazer outra pergunta. Você gosta de doce, de balas? Gosto muito. Se sua mãe deixar, te darei dinheiro para ir até a padaria e comprar doces e balas para você e para os seus irmãos. Dudu olhou para a mãe, que, tentando sorrir, concordou com a cabeça. Roberto tirou do bolso uma nota e deu ao menino. Feliz, ele saiu correndo. Em seguida, voltou-se para Flávia e, olhando bem em seus olhos, perguntou: Desde quando isso acontece, minha filha? Não sei do que está falando, papai. Você sabe do que eu estou falando, mas para facilitar não precisa responder. Seu filho já respondeu. Você e as crianças têm sido espancadas por aquele canalha? Não entendo. Mas queria entender por que não nos procurou. Por que continuou vivendo ao lado dele, Flávia? Flávia percebeu que não conseguiria mentir, nem ocultar algo que estava estampado em seu rosto. Sabia da infância que seu pai tinha tido e das muitas surras que ele, seus irmãos e sua mãe levaram. Ele conhecia bem tudo aquilo, por isso só lhe restou uma alternativa: contar a verdade. Tem razão, papai. Desde que o Dudu nasceu, ele mudou o comportamento e começou a me agredir por qualquer motivo. Porque continuou vivendo ao lado dele e porque teve mais 2 filhos, Flávia. Eu não tinha para onde ir. O dinheiro que recebo como empregada doméstica não dá para me sustentar, e muito menos aos meus filhos. Apesar de tudo, ele é meu marido e sempre exigiu seus direitos, sem se preocupar em evitar um filho. Por que não nos procurou, minha filha? Pensei nisso muitas vezes, mas tinha medo do que ouviria do Senhor, pois com certeza diria: não avisei? Não te falei que ele não prestava? Roberto olhou para Nadir, que, calada em lágrimas, ouvia a conversa dos dois. Ela pensou em interferir, mas sabia que aquela conversa era importante e definitiva, e preferiu se calar. Roberto voltou a olhar para Flávia. Tem razão, minha filha. Se tivesse me procurado, provavelmente eu diria isso, mas hoje é diferente.
Quase morri e entendi que a vida pode acabar em um segundo, que o tempo passa muito depressa e que nada do que construímos terá valor se não tivermos ao nosso lado aqueles que amamos, e muito menos valor se não tivermos para quem deixar o fruto do nosso trabalho. Entendi que tudo o que construímos, todo o dinheiro que conseguimos, deixa de ter valor quando a morte se aproxima, e é por esse motivo e por amá-la muito que estamos aqui. Confesso que eu nunca imaginei que estivesse passando por momentos tão difíceis. Se soubesse, teria vindo muito antes. Perdoe-me, filha, pelo imbecil que eu fui. Perdoe-me por ter sido tão egoísta e intransigente. Precisa saber que, apesar de tudo, sempre te amei, filha, e quero que volte a viver ao nosso lado, na casa que é sua. Prometo que lá você e meus netos terão tudo o que precisam, além de paz e tranquilidade. Flávia e o pai se abraçaram e choraram juntos. Ela não sabia o que dizer. Nadir se aproximou e, calada, se abraçou a eles. Depois do abraço, Flávia, emocionada, disse: "Não sou eu quem tem que perdoar, mas sim quem deve pedir perdão. O Senhor tentou me avisar a evitar que eu sofresse, mas eu, na minha burrice, não dei atenção e também não tive coragem de voltar e enfrentar essa realidade. Sei que muito mais que eu, meus filhos sofrem com tudo isso, principalmente o Dudu, que é o mais velho e tem melhor entendimento, além de ser um menino muito inteligente. Ontem, depois do que aconteceu, chorei muito e pedi a Deus que me ajudasse, que enviasse alguém para me ajudar ou me mostrasse um caminho para seguir. Acho que ele me atendeu e trouxe o senhor e a senhora mamãe. Eu sentia muito medo e jamais teria coragem de sair desta casa sozinha, pois Mauro sempre disse que se eu o abandonasse, ele mataria todos nós. Sabendo como ele é violento, temo que tenha coragem para fazer isso. Mas agora que Deus ouviu minhas preces e está me dando uma nova chance, e sob sua proteção sei que ele nunca conseguirá nos atingir, quero ir para casa, papai, e agradecer a Deus por ter ouvido minha prece. Não pode imaginar como estou feliz em te ouvir dizendo essas coisas. Como sabe, eu, meus irmãos e principalmente minha mãe, sofremos muito nas mãos do meu pai, por isso jurei que nunca haveria violência em minha casa e que meus filhos jamais presenciariam uma briga. Pensei que havia conseguido, mas só após ter ficado doente foi que entendi que a violência não precisa ser só física. Ela existe também quando se deseja impor algo a alguém, como fiz com você. Não tinha o direito de interferir em sua vida. Podia tentar orientar, mas a vida é sua, Flávia. Meu papel e de sua mãe foi nos unirmos para que você nascesse, mas isso não nos dá o direito de sermos seus donos. Conversei muito com Jonas, e ele me disse que o espírito é de cada um, portanto é livre, e nada ou ninguém pode escravizá-la. Só hoje entendo realmente o que ele quis me dizer. Agora chega de conversa. Precisamos buscar suas crianças na creche e depois irmos para casa. Não precisa pegar nada daqui, a não ser o registro de nascimento das crianças. Tudo mais que precisarem eu comprarei com o maior prazer. Quanto ao Mauro, não vou avisar, papai. Não. Quando ele perceber que você foi embora, com certeza irá lá em casa te procurar. E aí terei com ele uma conversa definitiva. Assim que acomodarmos as crianças, iremos até uma delegacia e faremos um boletim de ocorrência, onde será contado o que ele fez com você e provavelmente tirarão algumas fotografias. Caso ele queira brigar na justiça pelos filhos, poderemos mostrar a violência que você sofria. Acredito que isso será o suficiente para ele se afastar definitivamente de vocês. Agora vamos, minha filha. Nossa vida vai recomeçar e desta vez sei que será diferente. Não vou interferir na sua vida. Sei que aprendeu da maneira mais difícil, mas como diz o Jonas, para tudo sempre existe um motivo e tudo está sempre certo nesta vida. Não vai dizer nada, Nadir? Não tenho o que dizer. Só sei que estou muito feliz por vocês finalmente terem conversado e se acertado. Que bom, minha filha, que vai voltar para casa. Era só isso que eu desejava e que também tenho pedido a Deus todos os dias, desde que você foi embora lá de casa. Vamos embora, filha. Vamos sim, mamãe. E obrigada por terem vindo me buscar. Estavam saindo quando encontraram Dudu, que vinha correndo, trazendo nas mãos 2 saquinhos cheios de balas e doces. Ao ver a mãe saindo, perguntou: "Para onde a senhora está indo, mamãe?" "Para a felicidade, meu filho.
Vamos deixar esta casa e ficarmos longe de todo esse sofrimento. Quando o papai descobrir, vai matar a gente, mamãe. Não se preocupe com isso, Dudu. Agora estou aqui e você está protegido. Daqui para frente terá de se preocupar em ser criança e nada mais. Roberto falou, mexendo com carinho nos cabelos do menino. Foram até a creche, pegaram as crianças e depois foram para casa. A empregada e Nadir providenciaram os quartos onde deveriam ficar. Enquanto isso, Roberto e Flávia foram para a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência. Quando voltaram, encontraram as crianças brincando felizes ao lado da piscina e de Nadir. Também feliz, não parava de olhar para os netos. No dia seguinte, logo pela manhã, Mauro foi até a casa de Roberto e foi recebido por eles. Assim que viu Flávia, disse gritando: Flávia, vim te buscar. Como pode sair de casa levando meus filhos? Papai foi até lá e viu como eu estava machucada. Ela respondeu com muito medo: Você não disse para ele que tinha caído e por isso estava machucada? Ela disse: Mas eu descobri a verdade, por isso a trouxe para cá e ficará até quando quiser. Roberto respondeu enérgico, interferindo na conversa: O senhor não pode fazer isso, ela é minha mulher. Sua mulher, sim, mas não sua propriedade, seu saco de pancadas. Agora pode ir embora e não volte mais aqui. O senhor não pode me obrigar, só sairei daqui levando a minha mulher. Antes de trazê-la para cá, passei na delegacia e fizemos um boletim de ocorrência. Se não sair daqui agora, vou telefonar para a polícia e faço você ficar preso por muito tempo. Sabe que tenho amigos e poder para isso. Flávia só sairá desta casa se quiser. Mauro conhecia Roberto e sabia que ele faria o que estava dizendo. Vendo que Flávia não queria voltar para viver ao seu lado, respondeu gritando: Estou indo embora, Flávia, mas fique sabendo que por mais que implore, nunca mais voltarei para você. Flávia ficou calada e ele saiu. Assim que Mauro foi embora, Roberto disse: Bem, minha filha, poderá ficar aqui até quando quiser. Ele é seu marido e pai de seus filhos, por isso, se quiser voltar a morar ao lado dele, tem toda a liberdade. Nunca mais ficarei distante de você. Estarei sempre por perto para protegê-la. Nem pensar, papai. Estou em casa e feliz. Sendo assim, vamos tomar café para nos acalmar. Papai, o senhor deve ser a única pessoa no mundo que toma café para se acalmar, ela disse, soltando uma gargalhada, e abraçados, foram para a cozinha. Enfim, a paz tinha voltado para aquela casa. Capítulo 14. Fatalidade. Alguns dias depois, Roberto voltou para o escritório e foi recebido com muito carinho e felicidade pelos funcionários, entre eles Thelma, que apesar do que Plínio havia contado sobre o tio, não conseguia acreditar e pensava: ele não parece ser alguém que bate na esposa. Assim que Roberto retornou, Plínio não voltou mais ao escritório e Thelma não pôde deixar de pensar. Outra vez, ele desapareceu sem me dar satisfação. Também não poderia conversar comigo na frente de todos. Hoje à noite ele vai estar me esperando lá no ponto do ônibus, como faz quase todos os dias. Mas os dias passaram e Plínio não voltou. Thelma, sentindo-se uma idiota completa por ter sido enganada outra vez, tentava se conformar. Que burra! Como pude deixar ele me enganar de novo? Bem feito. Sempre me julguei muito esperta, mas estou vendo que não sou. Preciso me conformar, que ele não vai voltar nunca mais. Agora, diplomada em burrice, tenho de seguir a minha vida. Naquele dia, Roberto tinha telefonado para Thelma, avisando que não viria trabalhar. Ela, não tendo que atender Roberto, poderia ir às outras salas para ajudar e prestar atenção nos novos trabalhos que entravam no escritório. Nunca é demais aprender. Fez isso até a hora do almoço e então foi para casa. Sara estava com o almoço pronto, mas Thelma percebeu que ela não estava bem e perguntou: O que a senhora tem, mamãe? Está muito pálida. Nada que você precise se preocupar. Estou com aquela falta de ar que me dá de vez em quando. Deve ser uma gripe. Já disse 1000 vezes que a senhora precisa ir ao médico e ver por que acontece isso. Sabe que a gente não tem dinheiro para isso. Sei, mas hoje, quando eu voltar, vou com a senhora até o pronto-socorro. A senhora sabe que lá eles atendem na hora e se precisar de tratamento, eles encaminham. Está certo, mas até você voltar vou estar bem. Agora almoce.
Depois que seu pai vier almoçar e eu mandar as crianças para a escola, vou me deitar um pouco. Como todas as outras vezes, isso que estou sentindo vai passar e vou ficar bem. Mesmo assim, vou levar a senhora no pronto-socorro. Almoçou e voltou para o trabalho. Estava trabalhando quando começou a ficar tonta. Abaixou a cabeça para ver se passava, mas não adiantou. A tontura foi ficando cada vez pior. Sentia enjoo. Com muito esforço, conseguiu chegar ao corredor e caiu em seguida. Uma das moças saía de uma sala no exato momento em que ela caiu. Assustada, começou a gritar e correu para junto de Thelma, que estava desacordada. Os colegas ouviram os gritos e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Marieta, que era a mais velha de todos, também se aproximou. Pegou o pulso de Thelma e, percebendo que estava muito fraco, disse desesperada. A pressão dela caiu. Alguém tem de ir até a copa e trazer o vinagre e um pouco de sal. Uma das moças correu e trouxe. Marieta esfregou as mãos e os pés de Thelma, e aos poucos ela foi voltando a si. Assim que ela melhorou, Marieta fez com que ela colocasse um pouco de sal sob a língua. Em seguida, olhou para um dos colegas, que era motorista da empresa, e pediu: Jorge, temos de pegar o carro do doutor e levar a Thelma até o pronto-socorro. Será que o doutor não vai se importar? Ele não gosta que eu use o carro para nada que não for da empresa. Claro que ele não vai se importar. Se ele estivesse aqui, ele mesmo a levaria. Quantas vezes ele já levou alguém que passou mal aqui no escritório? Não precisa, Marieta, já estou bem. Nada disso, Thelma. Chegou reclamando de dor de cabeça. É melhor a gente ver o que você tem, não vai demorar muito. Vamos? Vendo que não adiantaria argumentar, pois sabia que Marieta não a ouviria, Thelma concordou e acompanhou Marieta e Jorge. Chegaram ao pronto-socorro e ela foi atendida por um médico que, ao vê-la, perguntou: O que aconteceu com você? Não sei, doutor. Estava trabalhando e de repente me senti muito fraca e desmaiei. Deite-se aí nessa cama que vou te examinar. Ela atendeu. Marieta, preocupada, continuava ao seu lado. O médico examinou, mediu a pressão, ouviu o coração e disse: Parece que está tudo em ordem, mas preciso que faça alguns exames. Que exames, doutor? De sangue, urina. Quantos anos você tem? Vou fazer 18. Tem namorado? Não. Mas por que está perguntando isso? Você é muito jovem, não tem namorado, mas seus sintomas parecem ser de gravidez. Por isso preciso dos exames para ver do que se trata. Gravidez? Ela perguntou, corando e assustada. Sim, mas pode ser outra coisa. Em um segundo, ela se lembrou de todas as vezes que estivera com Plínio e não se cuidara. Começou a tremer, e tanto que o médico se assustou. Não precisa ficar tão nervosa. Acabou de dizer que não tem namorado, portanto não precisa se preocupar. Pode ser uma anemia. Tomada de desespero e coragem, disse de uma vez: Agora eu não tenho namorado, mas já tive. Estamos separados há mais ou menos um mês. Acha que pode estar grávida? Não sei, doutor, disse chorando muito. Enquanto falava, o médico escrevia um papel. Terminou e, sorrindo, olhou para a Thelma e lhe entregou. Precisa vir amanhã bem cedo em jejum para fazer os exames. Quando tiver o resultado, volte para vermos o que fazer. Ela, sem conseguir evitar as lágrimas, pegou o papel e se despediu. Obrigada, doutor, vou fazer o exame. Faça e não se preocupe. Para tudo sempre existe uma solução. Marieta, que ouviu tudo, pegou no braço de Thelma e saíram. Já lá fora ela perguntou: Thelma, que história é essa? Nunca disse que estava namorando? Não disse, mas namorei durante algum tempo. Por favor, Marieta, não comente com ninguém. Pode ficar tranquila, não vou comentar. Mas se estiver grávida, não vai poder esconder por muito tempo. Não sei o que fazer. Meu pai nunca vai aceitar, ele é muito violento. Vai me bater e em mamãe também. Se eu estiver grávida mesmo, preciso encontrar uma maneira de tirar essa criança de dentro de mim. Meu pai não pode saber. Enquanto falava, ela tremia muito, com muito medo. Por enquanto, não pense nisso. Antes de tomar uma decisão como essa, precisa falar com seu namorado. Talvez ele te assuma e a criança também. Ele não vai me assumir e muito menos vai querer a criança. É um canalha. Se aproveitou do meu amor por ele. Me iludiu e me abandonou sem dar explicação alguma. Ele não vale nada. Ele precisa saber.
Você ainda é muito jovem, não pode assumir sozinha uma responsabilidade como essa. Se quiser, vou com você conversar com ele. Ele é casado. Thelma disse chorando e tremendo muito. Casado? Como foi se envolver com um homem casado, Thelma? Quando começamos a namorar, ele não era casado. Parece que ele te enganou mesmo, mas por enquanto acho que precisa esperar o resultado. Depois, já que seu pai é muito violento, converse com sua mãe, ela vai saber como agir. Eu devia ter contado tudo para ela, mas não tive coragem. Ela sempre conversou muito comigo, e eu não posso dizer que não sabia o que estava fazendo. Sabia muito bem, mas nunca pensei que ele poderia me abandonar. Confiei nele. Agora está feito. Faça o exame, depois vai saber o que fazer. Mas acho que a sua mãe é a única que pode te ajudar. Ela não vai poder fazer muito. Meu pai ignorante nunca vai aceitar. Ela, assim como eu e meus irmãos, temos muito medo dele. Acho melhor você não voltar para o escritório. Vá para casa e converse com sua mãe. Não posso fazer isso. Tenho muito trabalho. Não se preocupe com o trabalho. O doutor avisou que não vem trabalhar hoje. Mesmo que vier, você o conhece. Sabe que vai entender e não vai se importar. Ele, assim como todos nós, esperamos que fique bem. Você é uma boa amiga, Marieta. Que nada. Só gosto muito de você. Agora o Jorge vai me deixar no escritório e te levar para casa. Não precisa, eu estou bem. Ele pode ter algum trabalho para fazer e já perdeu muito tempo comigo. Se acha que está bem, vamos te deixar no ponto de ônibus. Preciso voltar, que tenho mesmo muito trabalho. Entraram no carro e Thelma ficou no ponto de ônibus. Marieta, preocupada, voltou para o escritório. Quando o ônibus chegou, Thelma subiu e sentou-se em um dos bancos. Olhando pela janela enquanto o ônibus rodava, ela criava coragem para o que tinha que fazer. Vou chegar em casa e contar tudo para minha mãe. Como Marieta disse, se eu estiver grávida, só ela realmente poderá me ajudar. Ela vai saber o que fazer. Segui os meus impulsos e agora estou com esse problema, mas ela vai saber me ajudar. O ônibus continuou andando, e ela, envolvida em seus pensamentos que iam e vinham, olhava pela janela. Desceu no ponto de ônibus que ficava na esquina de sua casa. Estava chegando quase uma hora antes do costume. Assim que se aproximou de sua casa, viu Sueli e Marquinhos que brincavam na rua, e ao vê-la correram em sua direção. Ela se abaixou e os abraçou. Já chegaram da aula e não foram trocar o uniforme? Sueli, você sabe que mamãe não gosta que vocês fiquem brincando vestidos com uniforme. Eu e o Marquinhos chegamos e entramos em casa, mas a mamãe estava dormindo. A gente não quis acordar ela e veio brincar até que ela acorde. Dormindo até agora? Está sim. Deixa dormir, Thelma, ela está muito cansada. Vou deixar, mas agora vamos entrar e trocar de roupa. Depois pode continuar brincando, já que cheguei mais cedo. Vou preparar o jantar. A mamãe precisa mesmo descansar, vamos. Entraram bem devagar em casa. Thelma os levou para o quarto e ajudou-os a trocar de roupa. Sem fazer barulho, eles voltaram para a rua e só então ela foi até o quarto da mãe. Olhou pela porta sem entrar e viu a mãe dormindo de lado. Sorriu e foi para a cozinha. Sabia que assim que começasse a mexer com as panelas, a mãe acordaria. Terminou o jantar. Estranhou a mãe não ter acordado com o barulho e foi até o quarto dela. Continuava na mesma posição que ela havia visto pela porta. Estranhou, aproximou-se baixinho e chamou por Sara. Vendo que ela não acordava, Thelma tirou o cobertor que cobriu uma parte da cabeça da mãe e notou que ela estava com os olhos fechados. Tocou em sua cabeça e o desespero tomou conta dela. Mamãe, acorde. O que a senhora tem? Por favor, mamãe, acorde. Chamou várias vezes e depois a chacoalhou. A princípio devagar, depois com mais força, mas não adiantou. Sara continuava com os olhos fechados e sem expressar reação alguma. Thelma não sabia o que fazer e só a chamava e chorava. Estava assim quando seu pai chegou acompanhado pelas crianças. Ao ver Thelma em todo aquele desespero, ele se aproximou perguntando: "O que aconteceu, Thelma? Por que está chorando assim?" "Não sei o que aconteceu. Pensei que a mamãe estivesse dormindo, mas não consigo fazer ela acordar." O pai se curvou e tocou no rosto e na testa da esposa. Depois, já chorando, disse: "Não adianta continuar chamando minha filha. Ela está morta, Thelma." "Morta? Como morta?"
O senhor deve estar enganado, ela não pode morrer. Disse aos berros, arregalando os olhos, e gritava, já sem articular palavra. Mas vendo o pai chorar, teve de acreditar. Mamãe está morta. E saiu correndo para o quintal da casa e lá continuou chorando por muito tempo, sem conseguir parar. E falava sozinha. Não consigo acreditar que isso aconteceu. Minha mãe não pode morrer. O que eu e meus irmãos vamos fazer sem ela? Não pode ser, mamãe, porque fez isso. Não podia ter abandonado a gente dessa maneira. Ficou ali por muito tempo, até que seu pai saiu da casa e se aproximou dizendo: Thelma, vou até a esquina chamar a polícia. Você precisa tirar as crianças lá do quarto. Elas estão assustadas, não estão entendendo o que eu digo. Você precisa conversar com elas. Polícia por quê? Sua mãe morreu em casa e a gente não sabe qual foi o motivo. Quando isso acontece, a polícia precisa ser chamada para que seja feita a autópsia. Só assim poderão dizer o que aconteceu. Precisa lembrar que nunca tive muito jeito para conversar com você ou com as crianças. Por isso precisa ser forte e ficar ao lado delas. Eu estou indo. O pai saiu e Thelma ficou olhando para casa, como se de uma hora para outra ela tivesse ficado estranha, não fosse mais a sua casa. Parecia estar em outro mundo ou sonhando. Não podia aceitar aquilo. Seus gritos tinham chamado a atenção dos vizinhos que começaram a chegar. Enquanto o pai de Thelma saía às pressas, as pessoas perguntavam. E ele, do seu jeito, em poucas palavras, dizia o que havia acontecido. Uma das vizinhas, que era muito amiga de Sara, sabia tudo o que se passava naquela casa. Se aproximou de Thelma e abraçou-a, dizendo: Thelma, seu pai me contou o que aconteceu com sua mãe. Sei que deve estar sofrendo muito, assim como eu, que era a melhor amiga dela. Chore, mas lembre-se que tudo o que nos acontece é sempre vontade de Deus. Ao ouvir aquilo, Thelma levantou a cabeça e, com os olhos faiscando de ódio, disse quase gritando: De Deus? A senhora disse que a morte da minha mãe foi vontade de Deus. Disse. Sei que neste momento não está entendendo e muito menos aceitando que isso aconteceu, mas Deus sabe o que faz. Acredite nisso. Por favor, não venha com essa conversa de quem não sai da igreja. Se Deus realmente existisse, isso não estaria acontecendo. Minha mãe não tinha morrido e eu e meus irmãos não estaríamos sozinhos neste mundo. A senhora conhece tudo o que se passa na minha casa e sabe como meu pai sempre foi violento. Acha que Deus quer mesmo que a gente fique definitivamente nas mãos desse monstro? Não vê que meus irmãos ainda são crianças e que eu não tenho como tirar eles desta casa? Não vê que eu não tenho como criar e educar os dois? Pergunte a esse Deus de quem está falando como vai ser nossa vida daqui para frente. Agora, por favor, me deixe sozinha. Não quero conversar com ninguém, muito menos falar em Deus. Está bem, não vou mais falar sobre isso. Sabe que a polícia vai vir aqui na sua casa. Acho que as crianças não devem assistir. Também devem estar assustadas e com fome. Se quiser, pode levá-las lá para casa. Eu posso cuidar delas e dar comida. Thelma, calada, afastou-se e entrou em casa novamente. Seus irmãos choravam abraçados. Ela se aproximou dizendo: Vamos comigo lá para fora. Não quero sair daqui, Thelma. Estou esperando a mamãe acordar, porque ela não acorda. Não adianta esperar, Sueli. Ela não vai acordar mais. Estamos sozinhos, ela deixou a gente. Ela morreu, Thelma. Morreu, Sueli. Ela morreu. Então ela foi para o céu. Não sei, deve ter ido. A mamãe sempre falava que quando a gente morria ia para o céu. Então ela está lá no céu. Por isso ela não abandonou a gente. Só foi para o céu e está junto de Deus. Thelma queria dizer que aquilo não era verdade, que Deus não existia, mas diante do olhar da irmã não teve coragem e falou: Acho que sim, Sueli. Ela sempre falava que quando alguém morria não era para a gente chorar, porque a pessoa estava em um lugar muito bonito, por isso não vou mais chorar. Você também não é, Thelma? Eu vou sentir muita falta dela e por isso acho que vou chorar por muito tempo. Não chora não, Thelma. Se você chorar, ela vai ficar muito triste. Está bem, mas agora vamos lá para a casa da dona Laurinha. Ela vai dar comida para vocês. É bom mesmo, eu estou com fome. Era Marquinhos quem falava. Thelma, diante do que Marquinhos disse, sem poder evitar, sorriu e disse: Deve estar mesmo. Agora vamos para a casa da dona Laurinha nós três.
Thelma pegou Marquinhos no colo e, acompanhada por Sueli, foi para a casa de Laurinha, que os recebeu de olhos molhados, forçando um sorriso. Crianças, que bom que vieram. Preparei um jantar para vocês. Entre e venham para a cozinha. O Zezinho e a Liana já estão comendo. Obrigada, dona Laurinha, muito obrigada. As crianças vão comer, mas eu não estou com fome. Thelma disse enquanto acomodava as crianças junto à mesa. Sei que não está, por isso, enquanto as crianças comem, vamos lá para a sala, quero conversar com você. Está bem. Depois de servir as crianças, Laurinha e Thelma foram para a sala e sentaram em um sofá. Laurinha disse: precisa se alimentar para ficar forte, Thelma. Sabe que agora mais do que nunca, com a morte da sua mãe, mesmo sendo tão criança, sabe que precisa cuidar de seus irmãos. Conhece seu pai. Ele já era violento com sua mãe presente. Imagine como vai ser agora que ela não está mais aqui. Já pensei muito nisso. E não sei se vou ter condições de evitar que ele judie e bata na gente. Não sei o que fazer, dona Laurinha. A senhora sabe quanto já sofremos nas mãos dele. Sei sim, minha filha, mas não se desespere. Deus está sempre ao nosso lado e encontrará uma maneira de defender você e as crianças. Desculpe, dona Laurinha. Sei que a senhora acredita muito em Deus, mas eu, infelizmente, não tenho motivos para acreditar. Nasci pobre, em uma casa onde sempre houve violência. Durante minha vida, vi muitas vezes minha mãe ser espancada, e no dia em que quis ajudá-la, fui espancada também. Agora estou trabalhando e estudando. Quero terminar o colegial e prestar uma faculdade, mas, pelo visto, isso não vai ser mais possível, pois além de ter que cuidar das crianças, já que minha mãe não pode mais fazer isso, estou com outro problema muito grave e não consigo imaginar como será minha vida sem ela para me ajudar. Ela foi sempre especial e diferente das mães das minhas amigas. Neste momento estou muito triste, não só por ela ter morrido, mas por todas as vezes que a critiquei e a ofendi, porque disse tantas coisas horríveis para ela, dona Laurinha. Eu nunca me conformei por ela, apesar de todas as surras, continuar vivendo ao lado do meu pai. Hoje sinto que nem ele nem eu merecíamos o amor dela. Depois de tudo isso, a senhora ainda acha que pode acreditar que Deus existe? Se ele existisse realmente, teria levado meu pai, que é um monstro, e só sabe fazer o mal. Ele sim deveria ter morrido, não ela. Deus existe sim, Thelma, e está mais presente em nossas vidas do que podemos imaginar. Ele ama todos nós da mesma maneira. Sei que num momento como este é difícil para você acreditar e aceitar, mas tenha certeza que tudo dará certo. Quanto à sua mãe, é difícil uma pessoa que pode retornar para Deus vitoriosa, mas ela, tenho certeza, retornou. Ela, apesar de tudo, teve uma vida digna e educou vocês da melhor maneira. Seu tempo aqui na terra terminou, mas ela estará ao lado de vocês para sempre. Às vezes não entendemos, porque as coisas acontecem de uma maneira que não esperamos, e quando é assim, quase sempre julgamos injustos os desígnios de Deus, mas Ele sabe os verdadeiros motivos, e a nós só nos resta aceitar e confiar. Quanto ao seu pai, não sei, mas ainda não deve ter chegado a sua hora. Ele não deve ter cumprido o que prometeu, e Deus está dando mais uma chance para que ele cumpra. Agora precisa se esforçar para não chorar. Precisa imaginar que sua mãe deixou de sofrer nas mãos do seu pai e que ela está nas mãos de Deus, que sempre a amou e muito. Para a senhora é muito fácil dizer isso, mas para mim está sendo difícil demais. Não consigo parar de chorar. Ela não podia ter ido para as mãos de Deus. Ele não precisa dela. Quem precisa é a gente. Se o que está dizendo for a verdade, eu odeio Deus. Ele não podia ter feito isso com a gente. Sei que no momento você está desesperada e por isso não sabe o que está falando, mas com o tempo vai ver que Deus nunca abandona seus filhos e que sempre estará ao seu lado e de todos nós. Mas agora precisa comer alguma coisa e cuidar das crianças. Elas precisam dormir. Amanhã será outro dia. Além do mais, a polícia já deve estar chegando para levar sua mãe e não acho bom que as crianças vejam. Elas ainda não se deram conta do que realmente aconteceu. Se ficarmos conversando com elas, daremos tempo para que a polícia vá embora. Acho que a senhora tem razão. Só não entendo por que a polícia tem que levar minha mãe.
Ela morreu de algo que ninguém sabe o que foi. Por isso vai ser preciso fazer uma autópsia. Só assim descobriremos o que realmente causou sua morte. Não se preocupe. Amanhã cedo ela deve estar de volta e você poderá vê-la. A senhora tem razão, mas não vou comer, não consigo. Está bem, mas leve alguma coisa caso fique com fome mais tarde. Não precisa, dona Laurinha. Se eu ficar com fome, lá em casa tem comida. Antes de descobrir que minha mãe tinha morrido, eu fiz o jantar. Agora eu vou ficar com as crianças, como a senhora disse. Preciso estar ao lado delas. Boa noite, dona Laurinha. Boa noite, Thelma. E não se esqueça de que se um dia precisar de ajuda, farei o possível para ajudar. Sabe o quanto fui amiga da sua mãe e como muitas vezes a socorri. Sei sim. A senhora sempre foi uma grande amiga. Agora vou levar as crianças. Thelma pegou as crianças e foi para casa. Na sala estavam várias pessoas, todas conhecidas de Thelma, que conversavam. Thelma passou por elas, mas não parou. Levou as crianças para o quarto e fez com que se deitassem. Agora vamos dormir, meus queridos. A mamãe não vai voltar nunca mais, Thelma. Não, Marquinhos, mas eu vou ficar sempre com vocês. Quero a mamãe, Thelma. O menino começou a chorar e Thelma não soube o que dizer. Um vulto de mulher, que estava ao lado deles o tempo todo, aproximou-se de Sueli e colocou as mãos abertas sobre sua cabeça. A menina, parecendo ter levado um pequeno choque, disse: Não precisa chorar, Marquinhos. A mamãe só foi para junto de Deus, mas ela não vai esquecer a gente, não. Ela vai vir sempre visitar a gente. Eu sei que ela está num lugar muito bonito e nunca mais mesmo, ninguém vai bater nela. Agora, Thelma, acho que a gente precisa rezar. Você sabe que todos os dias antes da gente dormir, a mamãe rezava junto com a gente. Thelma fez um esforço enorme para não chorar na frente das crianças e, engolindo em seco, disse: Vamos dormir sim, mas não precisa rezar. Deus nunca ouve quando a gente reza. Não fala assim, Thelma. Deus ouve sim. A mamãe falava que ele estava sempre do lado da gente e via tudo o que acontecia. Vendo que a menina estava nervosa, Thelma disse forçando um sorriso: Está bem. Se quiser pode rezar, vou ficar ouvindo. A menina fechou os olhinhos e começou a falar: Papai do céu, sei que o Senhor levou a mamãe para junto do Senhor. Não sei por que fez isso. A gente precisa tanto dela, mas sei que foi porque tem um motivo muito grande. Cuida da mamãe, cuida da gente também. Amém. Thelma ouviu as palavras da menina, sentiu um grande afeto, mas muito ódio daquele Deus com que ela falava. A entidade que continuava ali sorriu e beijou todos no rosto, e só então se afastou. Em seguida, as crianças adormeceram. Thelma, que não conseguia ficar calma em nenhum lugar, andava pela casa e passou pela porta fechada do quarto de Sara. Quantas vezes me deitei na sua cama e nós ficamos conversando. Quase sempre eu a criticava, mamãe, mas a senhora sempre me ouvia e dava os seus motivos, mesmo que eu nunca os aceitasse. Como queria que estivesse aqui, juro que nunca mais eu ia criticar suas atitudes. Perdão, mamãe. Hoje sei que ao invés de criticar, eu devia ter dito que gostava muito da senhora. Por que eu não disse, mamãe? Chorando foi para a cozinha, onde sua mãe ficava a maior parte do tempo. Olhou para o fogão e a pia. Tentou ver a mãe, mas não conseguiu. Voltou a chorar muito. Por que isso teve de acontecer? Mamãe, desculpe por ter sido muitas vezes agressiva com a senhora, mas a senhora sabe que eu a amo muito e que agora não era hora de ir embora, mamãe. Minha vida está toda atrapalhada e não sei o que vou fazer com ela. Me ajude. O vulto havia voltado ao seu lado e jogou sobre ela um jato de luz branca. Sem saber o motivo, finalmente Thelma se acalmou, sentiu muito sono, foi para o quarto, deitou-se e dormiu. E continuou dormindo, até que ouviu vozes conversando e entre elas a do pai. Sentou-se na cama com as pernas penduradas e pensou: ele voltou. Será que sabe quando vão trazer minha mãe de volta e do que ela morreu? Levantou-se e foi até a sala, que era de onde vinham as vozes. Assustou-se ao ver a mesa da sala forrada com tecido preto e 3 homens que cobriam todas as paredes da casa com cortinas pretas do mesmo tecido. Seu pai e alguns vizinhos acompanhavam o trabalho dos homens. Ao ver Thelma, seu pai se aproximou e, chorando muito, abraçou-a, dizendo: Minha filha, sua mãe foi embora e agora somos só nós 4.
Prometo que vou ser um bom pai para vocês. Thelma afastou. Sentia revolta por ver que ele, justo ele, que tanto fizera a mãe chorar, agora chorava muito. Olhou para ele e secamente perguntou: onde ela está? Está sendo preparada e logo o corpo estará aqui. O enterro foi marcado para amanhã às 3 horas da tarde. Como pode dizer o corpo? Não é um corpo, é minha mãe, disse nervosa e quase gritando. É assim que as pessoas falam dos mortos, ele disse desajeitado. Pois eu não quero isso. Ela ainda é minha mãe, não é um corpo. Descobriram do que ela morreu? Sim, o médico disse que ela tinha um problema muito sério no coração, que provavelmente era de nascença. Ele me perguntou se ela nunca reclamou de dor ou de muito cansaço. Eu respondi que sim, mas que sempre disse que era gripe e nunca quis ir ao médico. Ele disse que quando ela estava dormindo, sofreu um infarto fulminante e mesmo que tivesse sido atendida prontamente, seria muito difícil evitar que morresse. Bem que eu pedi a ela várias vezes que fosse ao médico. Hoje mesmo eu disse que a levaria ao pronto-socorro, porque ela nunca quis ir. Será que ela sabia que iria morrer? Não, Thelma. Ela nunca deve ter imaginado que o que sentia era tão grave. Thelma ouviu o que ele dizia entre soluços. Aquela atitude a enfurecia ainda mais, mas estava muito cansada e abatida. Não conseguia mais chorar. Voltou para o quarto, deitou-se e ficou pensando nas conversas que teve com sua mãe. Mamãe, isso não podia ter acontecido. A senhora sempre foi uma mãe maravilhosa, sempre fez tudo para que a gente fosse feliz. Será que a senhora sabia da doença que tinha e não quis se tratar? Queria morrer? Não, não pode ser. Nunca ia querer abandonar a gente. Sabia que sem a senhora nossa vida se tornaria um inferno pior do que já era. Foi sempre tão carinhosa. Estou me lembrando de tantas conversas que tivemos. Como vai ser a nossa vida sem a senhora? Ficou deitada até a hora em que a mãe chegou e foi colocada sobre a mesa forrada com tecido preto. Em cada lado da mesa havia velas brancas e grandes que foram acesas. As pessoas se aproximaram para ver o rosto daquela que todos sabiam havia sofrido muito em toda a sua vida. Alguns olhavam e saíam, outros faziam o sinal da cruz e rezavam um Pai Nosso, e outros só olhavam de longe e se afastavam. Thelma se aproximou e, chorando baixinho, olhou para o rosto da mãe. Mamãe, é verdade. A senhora está morta mesmo, mas está tão bonita, até parece que está feliz. Estava ali olhando e pensando quando Laurinha se aproximou, abraçou Thelma e, olhando para o rosto daquela que havia sido sua amiga por tanto tempo, pensou: vai com Deus, minha amiga. Seu tempo aqui na terra terminou e sei que neste momento está bem acompanhada e caminhando de volta para a casa do Pai. Que seu caminho seja tranquilo e, quando acordar, consiga entender e aceitar a vontade do Pai. Que todas as conversas que tivemos sobre a vida após a morte possam te ajudar neste momento. Em seguida se afastou e foi para o quarto, onde as crianças ainda dormiam. Aproximou-se, cobriu Marquinhos, que estava descoberto, e pediu: Senhor meu Deus, sei que não posso duvidar da sua bondade e sabedoria, mas é muito triste ver essas crianças sem mãe sozinhas, nas mãos desse homem que nunca soube amá-las. Peço, Senhor, que seus braços se estendam sobre elas e que as ajude, para que possam crescer e cumprir os compromissos que assumiram. Laurinha saiu do quarto e foi para junto dos outros. Thelma ficou ao lado da mãe até que amanhecesse. Quando deu a hora em que deveria ir para o trabalho, foi a um telefone público que havia na esquina de sua casa. Telefonou para o escritório e avisou o que havia acontecido. Seus colegas, assim como ela, também se assustaram. Depois do almoço, quando chegou, Roberto foi avisado e ficou desolado. Pobre menina! Que acontecerá agora com ela e seus irmãos? Embora ela tenha negado, sei que o pai é violento. Farei tudo o que for possível para ajudá-la. Marieta e mais 2 colegas do escritório foram ao enterro. Roberto não quis ir, mas disse para Marieta falar a Thelma que ela só precisava voltar ao escritório depois de uma semana. Marieta deu o recado e ficou junto de Thelma o tempo todo. O enterro aconteceu e depois todos voltaram para suas casas. Thelma, sempre segurando nas mãos de seus irmãos, também voltou para casa, agora tão vazia sem a mãe. Preparou o jantar e deu para as crianças e para o pai, que parecia desolado e chorava muito.
Ela sentiu vontade de falar uma porção de coisas, mas ficou calada. Precisava pensar em como seria sua vida dali para frente. Depois do jantar, seu pai saiu dizendo: "Vou sair um pouco. Preciso respirar ar puro." Thelma ficou calada, foi para o quarto. Depois de ter colocado as crianças para dormir, voltando a chorar, pensou: "Não sei como vai ser nossa vida sem a senhora, mamãe. Estou muito triste. Queria poder falar mais uma vez com a senhora, nem que fosse só por um minuto, para dizer o quanto gostava da senhora e poder pedir perdão por todas as vezes que lhe disse tantas coisas horríveis. Mas sei que agora é tarde. Nunca mais poderei ver e conversar com a senhora, mamãe." A entidade que todo o tempo estivera com ela e com as crianças aproximou-se e jogou luzes sobre eles. Todos adormeceram em seguida. Durante mais alguns instantes, a entidade ficou ali, e quando dormiam sossegados, desapareceu. Capítulo 15. A ajuda sempre vem. Os dias foram passando. No terceiro dia após o enterro, Thelma acordou pela manhã, cuidou das crianças, levou-as para a escola e depois ficou pensando: "Preciso ir ao pronto-socorro para fazer os exames e saber se estou mesmo grávida, para tomar uma providência apesar de me sentir completamente perdida e não saber o que fazer." Os dias foram passando e ela ficava a maior parte do tempo chorando e não entendendo por que sua mãe havia morrido daquela maneira, e sem ter dado tempo para ela se despedir e lhe dizer o quanto a amava. À noite só conseguia dormir quando o sono a dominava. Tentava não chorar na presença das crianças. Sabia que precisava mostrar a elas que tudo estava bem. Cuidava da casa, dos irmãos e levava-os à escola. Mas cada vez que se aproximava a hora de o pai chegar em casa, Thelma tremia de medo. Sabia que a qualquer momento ele começaria a brigar por nada, e não tendo mais a mãe para bater, bateria nela e talvez nas crianças. Todos aqueles que estavam no velório e no enterro desapareceram. Só quem estava sempre presente e disposta a conversar era Laurinha. Em uma das vezes, Laurinha entrou e encontrou Thelma chorando. Percebeu que ela, além de muito triste e chorando, estava vestida de qualquer jeito e a casa toda desarrumada. Preocupada, perguntou: "Você está bem, Thelma?" "Não, não estou bem e nunca mais vou ficar." "Precisa reagir. É ainda muito jovem, tem a vida toda pela frente." "Que vida? A senhora já parou para pensar como vai ser a minha vida?" "Acho que vai ser muito boa. Vai se casar, ter muitos filhos." "Não quero me casar. Não acredito em casamento e muito menos nos homens." Disse isso se lembrando de Plínio. "Como pode falar assim? É ainda muito jovem, nem teve tempo para conhecer os homens e só está falando isso por causa de seu pai. Sabe que nem todos são como ele. Aliás, homens como ele são a minoria, graças a Deus." "Não é só ele que não presta. Sou jovem, mas já ouvi muitas histórias de outros tantos como ele. Também do que adianta a gente pensar no futuro se a qualquer momento a gente morre de uma maneira estúpida, como aconteceu com a minha mãe. A morte de sua mãe não foi estúpida. Se pensar bem, verá que ela não ficou em uma cama de hospital, sofrendo com dores horríveis, como acontece com muitas pessoas. Ela adormeceu e partiu. Essa morte é abençoada. Não me importo com o que a senhora diz. Não era hora dela morrer. Tinha 3 filhos que precisavam muito dela. Por que ela? Por que não meu pai, que é tão ruim?" "Não sei te responder. Só sei que tudo está sempre certo e que sua mãe deve estar em um lugar muito bom e feliz." "A senhora está louca. Como minha mãe pode estar feliz se sabe que ficamos sozinhos e nas mãos desse homem que ela conhece muito bem? Não sei se ela está em um bom lugar, mas com certeza não está feliz. Conversei muito com sua mãe a respeito de uma doutrina que sigo, e nessa doutrina aprendemos que Deus é nosso Pai, que está sempre ao nosso lado. Nada nos acontece sem sua permissão. Se sua mãe teve que ir embora agora e deixar vocês sozinhos, algum motivo houve. Talvez você não descubra nesta vida, mas descobrirá em outra." "Que outra?" "A senhora vem com essa história de céu e inferno. Minha mãe sempre viveu no inferno. A nossa vida sempre foi um inferno e está ficando cada vez pior." Cheia de dor, Thelma chorava. Laurinha se aproximou e abraçou-a, dizendo: "Entendo a dor que está sentindo, mas a vida precisa continuar.
Acredite em Deus e entregue sua vida para Ele. Verá que as coisas vão se ajeitando e não duvide nunca que Ele te ama muito e aos seus irmãos também. Thelma se abraçou com Laurinha e ficou chorando. A dor vertia em suas lágrimas e não conseguia se controlar. Laurinha deixou-se abraçar em silêncio e ficou ao seu lado até que, com a voz entrecortada por soluços, Thelma disse: Hoje vai ser a missa de 7º dia, dona Laurinha. Até agora meu pai não brigou. Cheguei em casa, janta e vai dormir, mas tenho medo que a qualquer momento ele volte a ficar violento. Se isso acontecer, não sei o que fazer nem como me defender e aos meus irmãos. Ele nunca agrediu você ou as crianças, Thelma. A mim ele agrediu. A senhora não sabe, mas fiquei muitos dias com o rosto roxo. Não sabia disso, mas se acontecer novamente, você precisa ir à delegacia e dar parte. Não posso fazer isso, dona Laurinha. Não pode porque, sem minha mãe, é ele o responsável pela gente. Se a polícia achar que a gente não pode mais ficar com ele, vamos para onde? Para um orfanato? Não quero e nem posso me separar dos meus irmãos. Tem razão, mas ele não pode bater em vocês e acredito que isso não vai acontecer. Espero que sim, mas já que não posso ir até a delegacia, vou encontrar uma maneira de matar esse monstro. Nem pense nisso. Aí sim você irá preso e seus irmãos ficarão sem ninguém. Como já te disse, entregue suas vidas nas mãos dele e tudo se arranjará. Vou tentar fazer isso, embora não acredite muito nesse Deus malvado, mas também não sei o que vai acontecer com minha vida. Como vou continuar trabalhando e frequentando o colégio? Agora é impossível. Preciso cuidar da casa e das crianças. Por que isso aconteceu logo agora que tudo caminhava tão bem em minha vida? Isso não é justo. Para tudo na vida sempre tem uma solução. Precisa só acreditar na bondade e justiça de Deus. Lá vem a senhora com essa conversa novamente. Que Deus, aquele que, segundo a senhora, levou minha mãe e deixou meu pai, que não vale um tostão furado? Como quer que eu acredite em um Deus maldoso como esse? Não sabemos por quê. Em nossa vida acontecem certas coisas que sempre nos parecem injustas, mas posso te garantir que tudo está sempre certo e que mais cedo ou mais tarde sempre descobrimos o motivo. Sempre que algo de ruim acontece, pensamos que tudo está perdido, mas quase sempre isso não é verdade. Tem um ditado antigo que diz: quando Deus fecha uma porta, abre um portão. Por isso tenha calma e aguarde que tudo se ajeitará e tenha certeza. Deus não é malvado. Ele nos ama a todos da mesma maneira e deixa que nós mesmos escolhamos o caminho que queremos seguir. Queria ter essa mesma fé que a senhora tem, mas não consigo, dona Laurinha. Sou ainda muito jovem para poder entender e aguentar o que está acontecendo. Eu me preocupava só com o meu futuro. Para isso, comecei a trabalhar tão cedo e agora estou estudando. Queria ter uma profissão, poder tirar minha mãe e meus irmãos desta casa, mas não consegui. Seu Deus, como a senhora disse, já tirou. E se ele resolver tirar meus irmãos também ou a mim, como vai ser? Não conheço o futuro, mas acredito na bondade de Deus e sei que nunca nos deixa sozinhos e a ajuda sempre chega, através de alguém ou de alguma coisa que acontece. Sei que neste momento, espíritos amigos estão ouvindo a nossa conversa e basta confiar, entregar nossas vidas nas mãos dele, Thelma. Não consigo aceitar isso que está dizendo. Como você disse, é ainda muito jovem, mas com o tempo outras coisas acontecerão em sua vida e você entenderá o quanto ele te ama. Falando nisso, acho que não precisa deixar de trabalhar nem de estudar. Não sei se vai aceitar, mas quantas crianças não precisa se preocupar. Posso cuidar delas e mandá-las para a escola. Sabe que meus filhos estudam na mesma escola e no mesmo horário. Não vai ser problema algum. Posso ficar com eles até que você ou seu pai cheguem do trabalho. Quanto ao trabalho, sua mãe me diz que o seu patrão gosta muito de você e quer te ajudar. Fale com ele. Quem sabe ele te ajuda a encontrar uma solução. A senhora faria isso? Cuidaria dos meus irmãos? Claro que sim. Gosto das crianças e meus filhos são amigos deles. Estão sempre brincando juntos. Obrigada, dona Laurinha. Não sei como agradecer. Não agradeça a mim, mas a Deus que te ama muito. Agora que estou me lembrando, não te disse que a ajuda sempre chega através de alguém ou de alguma coisa? Quando eu estava falando aquilo, não sabia que Deus ia me usar para te ajudar. Ele não é mesmo maravilhoso?
Thelma ficou sem saber o que responder e, depois de tanto tempo chorando, conseguiu sorrir. Sabe que pode contar sempre comigo, Thelma. Agora preciso ir embora para preparar o jantar. Pense bem em tudo o que te disse. Até mais. Laurinha saiu, Thelma pôs-se a pensar. Ela me deu uma boa ideia. Só não sei se meu pai vai aceitar. Se ele aceitar, posso conversar com o doutor. Ver como ele vem trabalhar à tarde. Posso cuidar da casa pela manhã, dar almoço para as crianças e ir trabalhar. Para eu poder ir à escola à noite, meu pai tem que chegar cedo em casa para ficar com as crianças. O problema vai ser só esse. Ele nunca teve hora para chegar em casa. Hoje, quando ele chegar, e tomara que não venha com vontade de brigar, vou conversar com ele. Quem sabe ele aceite e assim posso trabalhar e estudar também. Será que estou grávida? Não quero nem pensar nisso. Se for verdade, estou completamente perdida. Mamãe, não tive coragem de ir fazer o exame, mas agora não tem mais jeito. Preciso ir antes que passe muito tempo. Não sei como se faz isso, mas se estiver mesmo grávida, preciso descobrir onde ir para tirar essa criança. Ela não pode nascer. Sabe que meu pai me mataria, mamãe, porque a senhora me abandonou. Foi para o quarto, vestiu as crianças e ficou esperando o pai para irem à missa. Ele chegou e todos voltaram para a igreja. Muitos amigos e conhecidos estavam lá, entre eles Marieta. Assistiram à missa. Thelma chorou durante todo o tempo. Não tem mesmo como continuar me enganando, mamãe. A senhora não está mais ao nosso lado. Queria tanto poder conversar com a senhora, mesmo que fosse só por um minuto. Quando a missa terminou, as pessoas se aproximaram e Thelma os cumprimentou. A última que se aproximou foi Marieta, que retribuiu o cumprimento e falou: Sinto muito por isso que te aconteceu, mas não esqueça que no escritório todos gostamos muito de você. O doutor não veio, mas pediu que eu te dissesse que ele está esperando que volte ao trabalho. Obrigada, Marieta. Vou tentar voltar ao trabalho, mas sabe que agora preciso cuidar da casa e dos meus irmãos. Sei disso. A sua vida se complicou muito. Mas e aquele assunto já resolveu? Ainda não fui fazer os exames. Esse sim é um grande problema. Ainda mais agora sem a sua mãe para te apoiar. Sei disso. Já devia ter feito os exames, mas estou com medo do resultado. Não pode demorar muito. Precisa ter certeza para ver o que vai fazer. Sei disso, mas parece que encontrei uma solução para voltar ao trabalho e poder continuar a estudar. Vai depender do meu pai e do doutor. Só preciso tomar coragem e conversar com ele. Agora só preciso fazer os exames e saber do resultado. Tomara que consiga retomar sua vida. Despediram-se e todos foram embora. Naquela noite, Thelma não teve coragem para conversar com o pai. No dia seguinte também, não teve coragem de ir fazer os exames. Estava preparando o jantar e pensando em como falaria com seu pai, caso estivesse mesmo grávida, quando ele entrou em casa. Como fazia desde que a mãe morreu, ele foi direto para o quarto. Thelma percebeu que ele não estava nervoso. Caprichou no jantar, foi até o portão, chamou as crianças que brincavam e mandou que fossem tomar banho. Enquanto elas tomavam banho, Thelma foi até o quarto do pai, que estava deitado na cama ouvindo o rádio. Aproximou-se dizendo: Pai, a comida já está pronta. Onde estão as crianças? Estão tomando banho. Assim que elas terminarem, me chame. Quero comer junto com vocês. Está bem, mas antes preciso conversar com o senhor. Ele sentou-se na cama, olhou sério para ela e perguntou: O que quer? Ela respondeu de uma vez: O senhor sabe como gosto de trabalhar e estudar? Sei sim, mas infelizmente isso agora não vai ser possível. Ao menos por enquanto, sem sua mãe, você precisa cuidar da casa e das crianças. Sei disso, mas estive conversando com Dona Laurinha e ela me deu uma ideia. Que ideia? Thelma contou o que Laurinha havia proposto. Assim que ela terminou de explicar, o pai pensou por algum tempo e, para surpresa dela, disse: Acho uma boa ideia. Pode falar com seu patrão e, se conseguir que ele deixe você trabalhar só na parte da tarde, pode voltar ao trabalho. Quanto às crianças, não se preocupe. Chego cedo em casa para ficar com elas enquanto você vai para a escola. Thelma ouviu o pai falar aquilo e não conseguia acreditar. Desde a morte da mãe, ela havia notado que ele estava diferente, mas pensou que logo voltaria a ser o mesmo monstro de sempre. Mas não, ele havia mudado mesmo. Feliz com a resposta e sem perceber, jogou-se em sua direção, abraçou e beijou seu rosto dos dois lados.
O pai, também tomado pela surpresa, ficou sem saber o que fazer e a afastou carinhosamente. Ela foi até o banheiro, tirou as crianças do banho, vestiu-as e deu o jantar. Depois foi para o quarto e ficou pensando. Ele mudou mesmo. Nunca mais brigou e está sempre agradando as crianças. Por que será que antes brigava tanto? Mesmo assim, não consigo acreditar que isso seja verdade. Sei que dentro de alguns dias ele voltará a ser como era antes. O importante é que aceitou e eu vou poder voltar ao trabalho. E se trabalho, posso continuar a frequentar a escola. Se conseguir terminar meus estudos, nunca mais vou ter que sentir medo. Só me falta resolver o problema dessa criança, se é que estou realmente grávida. Amanhã pela manhã vou fazer os exames e, se estiver mesmo grávida, encontro uma maneira de me livrar dessa criança. De qualquer maneira, à tarde, vou conversar com o doutor e ver se ele aceita que eu trabalhe só no meio período. Agora preciso dormir. Estou com muito sono. Ajeitou o travesseiro, cobriu-se e adormeceu. A entidade que esteve o tempo todo ao seu lado deu um beijo em sua testa e também na das crianças.